Gostaria que abríssemos em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. Também vamos ler de modo responsivo. Filipenses 3, versos 13 e 14. Vamos lá? Alguém precisa de misericórdia? O farfalhar diminuiu, né? Então podemos ir. Farfalhar é o barulho que as folhas fazem, né? Quando a gente passa. Irmãos, juntos, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos de novo? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, não sei se vocês notaram, mas todos os textos compartilhados até agora, desde o começo dessa escola dominical, falam exatamente de deixar o passado no passado, de prosseguir para Cristo, de deixar o velho homem no tempo velho, e que somos nova criatura, e somos nova criação. Não sei se vocês atinaram para isso. Eles foram cuidadosamente escolhidos com um propósito muito específico. Eu disse que queria juntar os irmãos para uma escola dominical diferente essa manhã, e é o fato. Nós queremos planejar para a igreja, e agora já passou da hora da gente planejar sobre todas aquelas coisas que eu já vim falando com vocês. Nós precisamos saber onde queremos estar no fim de um ano, no fim de 5 anos e no fim de 50 anos. E antes que eu apresente qualquer projeto, nós precisamos fomentar uma base, até para que saibamos se é isso mesmo o que nós queremos, porque talvez não seja eu quem vá dirigi-los nesse projeto futuro, se nós não estivermos em consonância. Precisamos estar em consonância, precisamos caminhar juntos. Então eu quero apresentar nessa manhã para vocês, em linhas gerais, aquilo que eu penso sobre como precisamos caminhar enquanto igreja, para que a gente fique em sintonia, para que quando formos produzir um projeto que não será meu, será da igreja, nós estejamos caminhando numa direção muito parecida, tá? A gente precisa caminhar numa direção muito parecida, muito próxima, caminhar juntos. E quando formos planejar, para que a gente já tenha um caminho andado, já saber exatamente o que é que nós vamos fazer. Porque quando formos planejar? Porque a experiência que a gente tem é que, se o projeto for do pastor, é assim que vocês tratam nele. Aquele projeto do pastor. Então ele não é um projeto da igreja, ele é um projeto do pastor. E se amanhã o pastor não estiver mais aqui, e não é o caso, não é o que nós estamos pensando, só estou levantando uma hipótese, o projeto continua. Porque qual é o problema que a gente tem normalmente na igreja? Troca de pastor, troca de projeto. Não é assim? Vamos esperar para ver qual o projeto que o novo pastor tem. Peraí, mas nós precisamos ter um projeto. Nós vamos começar tudo de novo toda vez? Nós não podemos ficar assim. Igrejas que prosperam são igrejas que têm um projeto. Pode ser que o mesmo pastor tenha executado, porque ele está lá há 40 anos e é bom, o ministério longevo, mas pode ser que outro pastor, um tenha plantado, implantado, e o outro esteja colhendo. Mas a igreja precisa ter projetos que atravessem gerações. E a gente espera que o projeto seja frustrado só no seguinte aspecto: nós imaginávamos que estaríamos num patamar e estamos muito mais elevado. A gente imaginava que em 10 anos estaria num patamar, mas Deus nos levou para um patamar muito maior. Assim eu espero que o projeto seja frustrado, não porque não conseguimos realizar. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas importantes nessa manhã, né? Nós chegamos para conhecer a igreja, conhecemos a igreja, veio a pandemia, mas tudo isso já passou. Agora passou. Pastor, está voltando Covid, dengue, mas é outro tempo, é outro negócio.
negócio agora. Aquele tempo assustador passou. E agora nós precisamos planejar e planejar com seriedade. E uma das coisas que a pandemia trouxe, lamentavelmente, foi acomodação. E nós precisamos vencer a acomodação. Vencer a preguiça, vencer o desânimo, vencer todas essas coisas. Por que é que nós estamos tratando das coisas velhas e das coisas novas? Que tudo se fez novo. Porque tem uma coisa que a gente percebe, que eu já falei que o Senhor já curou em nós e nós vamos seguir adiante. Muitas vezes você vai conversar pastoralmente com alguém e esse alguém fica lembrando do passado, de coisas ruins do passado, de episódios ruins que nós vivemos. Queridos, já passaram. Na igreja, em termos coletivos, acontece o que acontece na sua vida em termos pessoais. O inimigo vem para nos acusar, para nos tentar fazer desanimar, então ele traz coisas do passado, que nós vamos repreender em nome de Jesus e vamos seguir adiante. Porque aconteceu isso na Simonton. Não acontece mais. E às vezes usa o pessoal de dentro da igreja, às vezes usa o pessoal de fora da igreja. Deus já está escrevendo uma nova história na Simonton há muito tempo agora. E a gente precisa seguir adiante. Chega de ficar olhando para o passado, chega de usar o passado como desculpa para uma inércia. E há muito tempo Deus já nos mudou. Até os de fora, né? Simonton foi onde aconteceu aquilo. Não, Simonton é onde Deus produz restauração. Eu gostei muito de uma resposta que um irmão deu a outra pessoa, acho que foi a Edete até, né? Que alguém falou, lá na sua igreja onde aconteceu isso, aquilo, onde aconteceram várias coisas. Não, na nossa igreja onde Deus traz o pecado à tona para ele ser tratado e a gente seguir adiante. É isso que Deus faz nessa igreja. E é melhor que seja assim, porque há comunidades por aí que o pecado vai ser varrido para debaixo do tapete e vai se avolumando e nada é tratado e um dia isso vai explodir. Deus não quer que essa igreja exploda no mau sentido da palavra. Então as coisas foram trazidas à luz, espero que continuem sendo trazidas à luz, para que tudo seja resolvido e a igreja saia adiante. A igreja passa pelo mesmo caminho que nós passamos pessoalmente, passado como passado, prossigo para o alvo, olhando para Jesus, o prêmio da soberana vocação. Então a primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de mente. O passado é passado. Deus nos colocou nesse tempo para vivermos este tempo, para construirmos esse tempo. Está na hora de mudar a visão. A Simonton não é aquela igreja, não. A Simonton é a igreja abençoadora que ninguém é abençoado. É o que você precisa aprender a responder para esse mundo aí afora. Às vezes até outros irmãos, né? Tem muita coisa pior do que eles estão congregando e eles estão apontando o dedo para você. Não, a Simonton é um lugar onde Deus abençoa, produz cura, resolve as coisas, traz as coisas à tona. É assim que nós vamos caminhar, é assim que precisamos caminhar. Mudança de mente. Posto isso, que eu entendo, eu preciso que você entenda, precisamos mudar a nossa mente. Precisamos dizer para as pessoas, a Simonton é uma bênção. Pare de baixar a cabeça. Não, aconteceu muita coisa, mas a Simonton é uma bênção. É lá onde eu sou edificado, é lá onde eu sou ensinado, é lá onde eu posso servir. É lá que Deus tem operado grandes coisas que o inimigo tenta abafar, levantando problemas e coisas que já passaram. Precisamos fazer isso pessoalmente nas nossas vidas. Vivemos um novo tempo, e a igreja vive um tempo novo também. Porque Jesus já nos lavou, nos restaurou, e é esse o povo que congrega aqui. Você precisa aprender isso. Pessoalmente, mudar de mente, aprender a compartilhar as coisas boas que acontecem aqui, porque acontecem muitas coisas boas aqui. Deus nos tem dado tantas coisas maravilhosas. Quantas vezes você ceia com o coração tão cheio quanto você ceia nessa manhã? Você acha isso pouco? Tem muita igreja seca que não tem o privilégio de um tempo especial desse. Tem muitos irmãos que desejariam o que nós temos, e nós temos condições de ter mais. Bom, aí mudando a mente, eu tinha slides, tá, gente, para terminar. Mas aí ontem, algumas coisas ficaram para terminar ontem à noite. E aí ontem nós passamos por aquele momento assim, bem aborrecido. E os slides são horríveis, eu não vou nem passar slides. Eu vou só falar e a gente vai
Vai aí anotando as coisas, nem que seja na mente. Coisas que a gente precisa mudar pessoalmente. Precisamos abençoar a nossa igreja. Precisamos contar das coisas boas que acontecem na nossa igreja. E eu estou falando da igreja e congregações. Você tem um bom ensino, você tem um bom estudo, você tem bom material, você tem bom planejamento, você tem boa estrutura. Não nos falta nada do ponto de vista material. Então vamos orar, vamos buscar o avivamento do Senhor. Isso é uma nova atitude de mente. Agora estamos transitando para uma nova atitude espiritual. Vamos buscar o Senhor. As reuniões de oração estão aqui para serem frequentadas por você, para serem aproveitadas todos os dias. Deve ter algum momento que você consegue vir. Todos os dias, de 7 às 7 da manhã, de segunda a sábado, tem oração. Domingo às 8 da manhã, tem oração. Sexta às 7h30 da noite, tem oração. Então, não é possível que em algum desses momentos você não possa estar na casa do Senhor e buscando poder do alto para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, para você. Sim, trarei propostas de relógios de oração. E vai chegar o dia que eu trarei a proposta de 24 horas. Essa igreja aberta, 24 horas. Você vai estar orando. E inesperadamente vai entrar alguém aí que precisa do consolo do Senhor. E você só precisa orar por ele. E o Senhor vai trazendo as almas. Sim, queremos intensificar o estudo. Igreja sem estudo não tem jeito. Estamos estudando Apocalipse. Você precisava estar aqui, é bom. Escola dominical, material excelente. Por que usamos folhas avulsas aqui? Porque as revistas ficavam perdidas. Porque o material maravilhoso da escola dominical ficava jogado por aí. Então é melhor que a gente imprima na quantidade exata para todo mundo. Mas isso também precisa mudar. Valorize aquilo que a igreja tem investido em você. Aqui, com segurança, eu posso dizer, toda a sua contribuição, ela é investida com responsabilidade, com desejo de produzir algo maravilhoso. Invista então na nova geração também. Pais, seus filhos têm um material maravilhoso de escola dominical. Se você acompanhar, você vai ver. Tem filho que simplesmente não traz a lição da parte que era para fazer em família, porque a família não pode fazer com ele, o pai não pode fazer, a mãe não pode fazer. Aí depois, quando esse menino crescer, você vai ficar aí reclamando que trouxe o filho à igreja e ele não nada. Mude essa postura com seu filho. Mude. Enquanto é tempo, é o seu pastor falando, é o anjo da igreja, o Espírito Santo mandou falar. Muda, gente. Tem gente chegando dentro da escola dominical e disse: você aprendeu com o pai em casa, o pai fala as mesmas palavras, então ele acha que não tem problema. Tem problema. Vamos mudar em termos espirituais. Porque o palavrão que você não fala aqui, mas fala na sua casa, é a capa de Amã que está aí perturbando o negócio todo. Então vamos mudar nesse aspecto também. Esta igreja é uma bênção. E você é esta igreja. Então você precisa ser uma bênção igual. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia, vamos ter tempo de jejum, vamos ter tudo isso, porque chegou o tempo. Não quero mais ficar ouvindo, a gente foi tão machucado, a gente vai ter o Senhor sarar as feridas, cicatrizar, vai ficar só a marca. Eu tenho um monte delas, de tanta bagunça da infância, está tudo marcado, mas já sarou, nenhuma dói. É só marca, para lembrar o passado, para fins didáticos. Para a gente não esquecer, a gente está na hora de um novo tempo. Então nós vamos orar por ele, porque se na sua casa não tem condição, ela vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E algumas coisas práticas que tem que acontecer. Convide pessoas. Às vezes temos tão pouca gente convidado, seu convidado. Tem uma estatística horrível que diz que mais de 80% das pessoas não convidam ninguém para estar na casa do Senhor. Mas às vezes o pastor vai falar alguma coisa que vai desagradar a pessoa. É o Espírito Santo que resolve isso com a pessoa, gente. E tem uma frase que eu ouvi que é interessante: se o evangelho ofender a pessoa, qual o problema disso? O mundo nos ofende todos os dias. Às vezes a ofensa do evangelho é o que vai fazê-la mudar. Não é eu que controlo isso, nem você, é o Espírito Santo. Não questione a mensagem empregada, faça a sua parte, convide pessoas, deixe o Espírito Santo fazer. Porque funciona para os dois lados.
Eu não questiono a conversão, porque eu não converto ninguém, é o Espírito Santo. Então, de repente alguém precisa tomar um choque de realidade, você está aí preocupado, falaram. Sabe por quê, gente? Porque tem um monte de igreja aí que não fala nada, deixa de falar as verdades. Mas sabe o que acontece? Ela cria um evangélico que não muda nada, ele não faz diferença nenhuma. Quando eu comecei no ministério, as pessoas diziam assim: olha, o maior desafio do ministério é evangelizar a cidade tal, porque lá tem muito isso, muito aquilo, muito aquela outra religião, e o evangelho não entra lá. Isso não é mais assim. Os lugares mais difíceis da gente evangelizar é onde tem um monte de gente que acha que é evangelho, e o nosso lugar é assim. Tem um monte de gente nessa cidade que acha que é evangélica. Sabe por quê? Porque ela foi parar num lugar onde o evangelho não era pregado, o pecado não era confrontado, e ela acha que ela é crente. Você vai falar de Jesus para ela: não, eu já sei tudo que eu tenho que saber, e ela não sabe. Tem um monte de evangélico perdido por aí, só tem nome de evangélico. Mudou muito. É mais fácil evangelizar um lugar onde não há evangélicos do que onde tem um monte de evangélicos entre aspas. Eu devo ter contado mais de umas 50 pessoas com quem eu conversei que disse assim: eu já fui da Simon, Antônio. Onde você está? Lugar nenhum. Agora, se eu for pegar de todas as outras igrejas, aí tem mais ainda. Eu tenho uma percepção de que tem mais gente desviada de igreja aqui do que dentro de igreja. Está em casa, então convide pessoas sem vergonha do que o Espírito Santo possa vir a dizer nesse púlpito. Convide. Você precisa mudar a postura. Se você não diz às pessoas que a sua igreja é uma bênção, por que elas vão achar que é? É um primeiro passo para nós, igreja. O primeiro passo. O segundo passo é: compartilhe com as pessoas aquilo que Deus fala com você na sua igreja. Não foi assim que a Virgínia foi trazida para cá? Não compartilharam o sermão no domingo anterior? Não foi isso ainda. Funcionou, não funcionou? Funciona. Mas se aquilo que você vive aqui você não pode dizer lá fora, a percepção que o mundo tem, deve acontecer lá alguma coisa que não é para se contar. O que acontece aqui é para se contar. Conte às pessoas o que você aprende aqui, como você é abençoado aqui. Pregue o evangelho e convide-as para cá. É claro que nós queremos crescer. É claro que queremos crescer. Disponha-se do trabalho. Há muito trabalho para ser feito. Nós temos uma SAF organizada e nós não queremos quebrar isso. Nós queremos que ela seja uma fonte de edificação e evangelização. Fazermos trabalhos para nós mesmos não adianta. A igreja foi chamada para extrapolar os seus muros, ganhar almas perdidas, encontrar os eleitos, trazê-los para cá. Sim, para cá, não tenha vergonha. Você evangelizou, chamou para cá, foi para outro lugar, tudo bem. Mas o que a gente tem feito? Evangelizar e não chamado para cá. Não, mas o reino ganhou. Ótimo, o reino ganhou, mas nós também precisamos ganhar um pouquinho. Convide. Porque eu sei que ele vai encontrar aqui, ele vai encontrar a bênção. O que é que tem acontecido há muito tempo atrás, já passou há muito tempo. Mude a postura, a atitude, evangelize, traga para cá. E trabalhe. As mulheres são uma bênção, mas tem espaço para melhorar. Nós homens precisamos nos ajudar. Isso é outra coisa. Quero ter uns cafés, umas coisas com os homens aqui. Nós vamos agregar esses homens. Tem muito homem de 35 anos para cima aí, de 30 para cima, e na verdade nem precisa esperar essa idade, porque os mais novos têm que aprender a ser homens com a gente. Homens nós precisamos agregar, senão nós vamos ter um monte de meninos agregados. Oficiais nós precisamos ter compromisso. Todos nós, presbíteros, diáconos, compromisso. Homens, estarmos juntos. Senão o que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Está na hora de nós nos juntarmos, homens. E vocês vão perceber que jovens mesmo, nós temos poucos. Está na hora de fazermos alguma coisa por eles e para eles. Nossos adolescentes são poucos. Está na hora de fazermos alguma coisa por eles e para eles. Crianças nós temos mais, mas nós temos os pais que às vezes não priorizam o que está sendo feito para as crianças. Está na hora de mudar essa postura. E está na hora de a gente se dispor. O que você pode fazer? O que você pode apresentar para o rei? Sabe por quê?
Porque eu tenho vindo às segundas-feiras, porque eu quero dar uma palavra de qualidade para os adolescentes. A gente marcou piquenique para as crianças para poder dar um tempo de qualidade para as crianças, mas você acha que eu vou aguentar isso quanto tempo? Criança, adolescente, estudo bíblico, pregação, escola dominical, congregações. Quanto tempo mais você acha que o seu pastor aguenta isso? Você pode pegar as crianças e eu posso te dar instrução para isso. Você pode trabalhar com os adolescentes e eu posso te instruir para isso. Você pode trabalhar com um grupo jovem e eu posso te instruir para isso. Para que eu também esteja liberado para fazer outras coisas na igreja do Senhor. Você precisa se dispor. Onde você tem vontade de trabalhar? Em lugar nenhum, então nós vamos orar pela sua conversão, que não é possível. Desculpa sim, sabe, mas é assim que tem que funcionar. É assim, igreja. Se nós não mantemos entusiasmo no lugar em que nós estamos e sobre o lugar que nós estamos, porque os outros vão se entusiasmar, e isso aqui é uma bênção. É uma bênção. Então, e a gente tem que ensinar os mais novos. Adolescentes já tem que ir crescendo aprendendo com a gente. E então, nós temos um tripé de evangelização que eu acho que é importante. E a gente precisa caminhar por ali. Olha, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos trabalhar com discipulado. E nós precisamos trabalhar com grupos pequenos. O GPS, lembra que eu falei com vocês? A ideia não nos lançou, porque a gente precisa de gente para trabalhar, voluntários, a gente precisa dar treinamento. Essa ideia, não desanimei dela. Nós precisamos dar treinamento. Sim, para aqueles que desejam fazer. Não fiz porque eu não sei fazer. Não é desculpa porque a gente falou que dava treinamento para você. E discipulado. A maioria, infelizmente, não veio aprender sobre discipulado. E o mais impressionante é que às vezes as pessoas que já têm muita quilometragem já rodaram muito, mas estão interessadas nisso ainda. Então, olha, eu não vejo futuro se a gente não fizer discipulado. Ou seja, eu pego pessoas, compartilho com elas e tenho material para isso. Nós começamos a fazer nas quartas. Eu parei de falar o discipulado nas quartas porque eu vou passar a progressão do discipulado para aqueles que se interessam em discipular pessoas. Por isso estamos estudando Apocalipse, mas a ideia, a princípio, é que a igreja toda estivesse aqui, para ela receber o discipulado, ainda que você não possa estar toda quarta, mas entender o princípio de você fazer com outras pessoas. O melhor método de crescimento consistente da igreja é discipulado. Esse é o caminho que eu gostaria de caminhar com ele. Preciso pensar se vocês o querem. Oi. Onde? Eu peguei o coletivo de hoje, de falta de um dia do diácono aqui nas igrejas, tá? Mas tem. Dia do diácono? Não, dia do diácono. Tem o Tarso para estar, inclusive, para oração? Cada tempo vocês vão lá. Na sexta. Mas nós vamos ampliar isso. Mas nós vamos chegar lá. Não, está tudo bem. O discipulado, pessoal que eu estou falando. Você discipular 2, 3 pessoas ali, um grupo, uma pessoa que seja, para a gente ir trazendo. Sabe? Outra coisa. Pequenos grupos. Qual o problema da gente abrir, por exemplo, um dia da semana no templo para termos pequenos grupos? Deixa eu explicar por quê. Vamos pegar um Novo Horizonte, por exemplo. É longe às vezes os nossos locais lá aqui. Novo Horizonte, quem nós já temos hoje? A família do Gilmar, a família do Orcésio, a família do Rafael, a família do Samuel, a família do Rafael, é tudo ela? Rafael, Samuel, a família do Daniel, da congregação, é sábado, a família do Daniel. Estou esquecendo, gente? Não, é para outro lugar. Essa é ali na rua, vai com os dados, é Goiás, que eu chamo? Paulo Darlene, o meu presbítero, né? Paulo Darlene, olha quanta gente nós temos no Novo Horizonte, é quase uma congregação. Se juntar esse povo todo, fica maior que as nossas congregações, só no Novo Horizonte. E aí, na congregação, oi? Como é que é? Não, mas nós temos lá em cima, ó. Aí se nós pegarmos a congregação, nós temos grupo familiar ali tranquilo. Naquele miolo ali, na verdade, dá para fazer até 2 grupos familiares, regionalizando ali a congregação. Nos Gonzagas é um, mas aí como que a gente pode fazer?
fazer os pequenos grupos rodando nas casas. Tem, boa demais. Seria interessante um estudo ali, né? Vai que alguém está interessado, senta ali. Posso fazer uma ideia boa. De repente a gente faz um grupo familiar reunido na praça, e aí alguém passa, não quer sentar, senta aí, vamos estudar aqui com a gente. É legal. Qual o problema então da gente abrir mão de um dia no templo para fazer isso fora? A experiência que eu tenho é que aquela reunião que não aparece ninguém, nas casas ela cresce. Aí vamos pegar mais. Nós temos irmãos que moram bem longe lá para baixo. Nós temos a Juscelia, que está aqui agora pela manhã, que mora lá embaixo. Como é que chama lá? Era Coelho? Não sei o nome daquele bairro, né? Nós temos lá. Pois é, lá para baixo. Nós temos a Lúcia, que mora lá para o lado da estação. E temos pessoas que podemos agregar. Perto da Juscelia tem a Carminha, que eventualmente aparece. Perto da Lúcia tem a Bárbara. Olha, como que nós podemos trabalhar? Eu estou dando uns exemplos, mas é muita coisa para lembrar. Assim de cabeça agora, a gente pode mapear. Para o lado de cá, quantas pessoas nós temos? Né? Para o lado de cá, quantas pessoas nós temos? Hoje, subindo ali para o lado da casa do Carlos, por exemplo, já temos o Célio e a Rosângela, que estão sendo circulados. Então, aquilo que fica difícil durante a semana, talvez fique difícil o deslocamento para cá, vai ficar pertinho da sua casa. Quem sabe você pode ser responsabilizado por um grupo desse. Ah, mas tem dia que eu não posso, então a gente põe dois. O dia que você não puder, o outro pode. Ah, mas não pode ser só na minha casa, roda o grupo. Mas eu ainda vou insistir que discipular o pessoal de pequenos grupos são o caminho da igreja. Lembra da pandemia? Ninguém podia se reunir. Se nós tivéssemos pequenos grupos que reúnem poucas pessoas, nós tínhamos que reunir normalmente. Continuaríamos sendo edificados. Então, queridos, olha, ainda é projeto meu. E eu gostaria de saber, né? Gostaria que vocês refletissem sobre isso e pensassem: é isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Pastor, onde vai ser essa resposta? Bom, se houver consonância com o conselho, eu tenho orado no seguinte: Senhor, a resposta para o meu rumo ministerial está na Assembleia que nós vamos ter esse ano. Se eleito for, é porque é isso que a igreja quer. Se eleito não for, é porque não é isso que a igreja quer para a vida dela. Então, olha, discipulado pessoal, grupos familiares, mudança de mente, mudança de postura, vamos trabalhar, gente. Nós somos poucos, somos pequenos. Você acha que quando isso aqui começou eram quantos? Foi aqui que começou a falar? Não, foi aqui que começou a falar árvore? Não, né? Também? Alguém começou. Não despreze os pequenos começos, né? Assim que a Bíblia diz. Alguém começou. Você acha que nós somos poucos? Se comparados a quem começou debaixo de uma árvore, contando história para criança? Somos muito abençoados, gente. Oi, irmão. Eu acho interessante isso que agora. Sim. Uhum. Sim. 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 Eu acho difícil, mas não é possível. Não é. Eu acho que o grande desafio, Sim. esse desafio, no passado, as famílias grandes, eles tinham todos para Todos para a igreja. Sim. Sim. Agora nós chegamos onde você queria, com relação às crianças. Era um tópico lá, mas já veio para cá, tudo bem. Vamos encerrar dois tópicos então. Minha visão: discipular pessoal. Olha, gente, cada cristão precisa ser um discipulador. Se você conhecer o material que a gente trabalha com ele, olha, um crente, por mais novo que seja, se ele não conseguir aplicar aquele primeiro material com uma outra pessoa que não conhece Jesus, nós precisamos rediscipular, porque é muito simples. É muito simples. E praticamente dá resposta. Porque pergunta com o texto bíblico, pergunta com o texto bíblico, todas as respostas estão no texto bíblico. É o que chamamos de estudo indutivo. Gente, não tem como errar. E a outra coisa é grupos pequenos. Ah, mas o que eu vou dar disso para o grupo pequeno? Eu vou te prover disso. Eu não estou diminuindo o meu serviço, não. Eu vou ter muito mais trabalho se a igreja comprar essa ideia, mas eu vou trabalhar com prazer. Porque eu sempre trabalhei com vontade de trabalhar. Eu estou entregando para vocês muito menos do que eu consigo entregar.
Consigo fazer muito mais do que isso que eu estou fazendo aqui. Isso é pouco. Isso é pouco, gente. Para mim, ministerialmente falando, é pouco. Eu consigo muito mais do que isso. Consigo ou não consigo? Sabe que eu consigo? É pouco. E me incomoda ser pouco. Aí, deixa eu só focar as crianças para... Aí eu te dou a palavra, tá? Porque eu lembro para as crianças. As crianças, como que a gente vai fazer? A gente precisa priorizar as crianças. A gente pode ganhar a criança para aqui fora, pode, mas tem que começar em casa. Eu estava ocupado, o menino, não pude levar o menino no seu antes. Às vezes vai acontecer, só que está acontecendo demais. Às vezes acontece, tem imprevisto, eu tenho imprevisto, todos temos imprevisto. Você tem uma vida além da igreja, eu entendo isso. Você tem um trabalho, eu entendo isso. Mas isso acontece demais, gente. É seu filho, é seu investimento no futuro. É o nosso melhor investimento. Quando eu me for, meu investimento é ficar aqui, são os meninos, eu espero que fique. Às vezes a gente é bravo, pega pesado, briga, né, briga, fala, mas é porque elas são o nosso melhor projeto. Você acha que o melhor projeto é o quê? O seu melhor projeto é o quê? A gente são 25 anos quase, são 25 anos quase, mas já passou, né? Foi no ano passado. Se você souber que eu já encontrei na estrada, de pai que deu tudo para o filho, PlayStation, não sei o quê, e daria tudo para o filho agora com vontade, e a igreja, o filho estava lá, dando droga, não sei o quê, não tem tamanho. Aí o pai filhar, eu podia ter dado outra coisa, eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter investido mais no filho, eu podia, porque o financeiro é o de menos. A gente complicou tantas coisas no meio do caminho, né? Quanto de dinheiro os pais dessa geração de 70, 60, 50 anos tinham para investir nos filhos? E nós estamos todos aqui. E agora você acha que tem rios de dinheiro para investir no menino como se isso fosse a salvação da lavoura? Que não é. Não, vou dar para ele as melhores escolas. As melhores escolas não são mais as melhores como um dia foram. Não que você vá privar das melhores escolas, mas a melhor escola não vai ser a sua casa. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente tem pai com o coração do filho, esse pai quer evangelizar as outras crianças que estão ao redor. Se os pais de vocês evangelizavam crianças, o coração dele estava com vocês. Era outro tempo, eles nem tinham muito tempo para a gente, tinha que fazer isso, tinha que lavar aquilo, tinha que arrumar aquilo, tinha que fazer aquilo, outro. Quem trabalhou em roça, então tinha que capinar roça, tinha que bater passo, tinha que tudo. Mas os meninos estão todos aí. A gente errou. Tem pai que errou. A gente erra, mas está tentando acertar. Tem que acertar. E aí sim, nós precisamos evangelizar as crianças que estão ao nosso redor. Mas na verdade, nós precisamos segmentar isso. Gente com coração na obra das crianças para evangelizar as crianças. Gente com coração na obra dos adolescentes para evangelizar os adolescentes que estão precisando, gente. Tem uma pesquisa agora recente que diz que 70% dos adolescentes americanos não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Por uma razão muito simples. Ninguém ensinou para eles que a Bíblia é a palavra de Deus. Onde vai parar essa geração? 70%. Se a gente não tomar cuidado, é o que a gente vai passar para os nossos filhos. Mas isso também não exime a responsabilidade de vocês não, tem noção. Porque a melhor maneira da gente crescer em Cristo é já trabalhar desde agora, meninos. Precisamos evangelizar jovens? Precisamos, nós temos poucos jovens. E os poucos se tem, a gente ainda perde, né? Nossas meninas, nossas joinhas não encontram namorada aqui, não procuram namorada no lugar, e tem que ir embora lá para os veículos dele. É só um ponto interessante, ele vai perdendo. Não traz novos, os que tem ainda perdem. Você tem investimento nessa área. Discipulado vai resolver isso para nós, sabe por quê? Porque discipulado não tem idade. Uma pessoa de 50 pode discipular um de 18 tranquilamente e vai chegando. A gente vai criando as sociedades para eles ficarem juntos. Mas sociedades também, gente, tem que ser um negócio dinâmico. Culto de bebê, para evangelizar. Departamental, vai para casa de alguém que não é crente, evangelize. Reunião, vai isso. Plenária dinâmica. Olha, tem plenária, tem coisa que eu não conheço mesmo não. A gente não aguenta, eu tenho quantos anos de igreja? Mais de 30. Dinamiza as suas plenárias. Evangeliza pessoas. Porque quando chega gente nova é bom demais, é sangue novo, mas quando não chega,
o pessoal começa a arrumar confusão entre si, que começa a arrumar uns negocinhos que não precisa. Então precisamos evangelizar. Precisamos evangelizar. Então tem um tripé evangelístico aqui muito interessante, que é a pregação, o discipulado e os pequenos grupos. Não só evangelístico, mas de edificação da igreja. A evangelização traz, o discipulado consolida e o pequeno grupo gera a comunhão e a edificação que a gente precisa. Esse é o tripé. Nós vamos voltar um pouco no tempo, você vai se lembrar, ou quem mais acompanha vai se lembrar, que nós estudamos sobre treliça e videira, para entender que a gente não pode só ficar cuidando da treliça, ela é importante, mas para que haja frutos na videira, gente que é a videira. Isso aqui é só estrutura, isso aqui é só treliça. A organização é treliça, os manuais são só treliça. As departamentais, as plenárias, os manuais, as plenárias, os guias, isso é só treliça, que precisa ficar direitinho, mas para sustentar a videira, porque o nosso foco é a videira, é gente, é vida, a igreja é gente. É um projeto simples, mas que precisa ser executado com a gente que está disposta a fazer. É o que eu estou trazendo de proposta para vocês. Agregado a isso a oração, agregado a isso jejum, agregado a isso ensino bíblico, agregado a isso todas essas coisas. E todos os eventos que sejam para isso. Ontem nós tínhamos poucas crianças, mas nós tínhamos duas que não eram da igreja. Muito educadinhas, por sinal, pelo menos com a gente aí. Muito interessadas, sabe? Com aquele desejo de participar, até mais do que os nossos. Estavam ali com vontade, sabiam as respostas bíblicas, mas estavam ali. Vamos lá. Tomar banho, porque quem não sabia a resposta bíblica, tomava água. Então, assim, é só fazer. Se a gente fizer com carinho, vai ter gente. Deus vai trazer gente. Queridos, eu estou desafiando vocês ao trabalho. Nós presbíteros, eu sou presbítero, junto com o meu colégio pastoral, é isso que nós somos em conselho. Sermos exemplo, junto diaconal, ser exemplo, sim, oficiais, ser exemplo. Trabalhar, fazer o que é possível, fazer mesmo, sabe? Homens, ser exemplo, porque os homens são exemplo para outros homens. E está faltando figura masculina nessa sociedade, mas aqui não pode faltar. Jovens, não foi o que o João disse, eu vos escrevi porque sois fortes, e têm vencido o maligno. Vocês são fortes, vocês têm força, nós temos, né? Por dizer, mulheres vão ser exemplos. Tem uma sociedade? Entra na sociedade. Você acha que a sociedade não está boa? Propõe, escuta. Vamos fazer isso aqui mais dinâmico? Vamos fazer isso aqui mais evangelístico? Isso vale para aqui, isso vale para cima. Né? Vamos fazer isso evangelístico? Vamos fazer isso aqui poderoso? Vamos fazer isso aqui redundar para o reino? Porque às vezes as sociedades internas parece que elas vivem para elas mesmas. Uma vez nós tivemos que disciplinar o menino na igreja, porque ele era presidente da mocidade, e a única coisa que ele fazia era mocidade. Ele ia para a Nacional de UMPs, lá em Brasília, onde fosse, mas se você falasse para ele assim, vamos ali em Dionísio para a gente fazer o melhor, não posso. Chegou num ponto que, como ele nem ia à igreja direito, mas estava em todos os trabalhos da federação, nós disciplinamos. Aí ele perdeu todos os cargos para cima. Porque parecia que a sociedade era mais importante. A sociedade só existe porque a igreja existe. Sua sociedade não pode ser prioridade. Sua plenária não é mais importante do que a reunião de oração. A departamental não é mais importante do que o estudo bíblico. De nada valerá tudo isso, se você não tem oração, se você não tem maturidade teológica, se você não tem comunhão com toda a igreja, mas só com a sua sociedade. E eu não estou falando só para daqui de baixo, e nem só para lá de cima, estou falando para as duas. E não estou falando só para a SAF, estou falando que esse costuma ser o problema que nós temos com toda a sociedade. Pode acontecer
acontecer de a gente reunir a UPA e o pessoal ficar satisfeito e não querer trazer mais ninguém. Sociedade interna para agregar a gente, para agregar os amigos na faixa etária, a gente precisa ser evangelístico. Queridos, eu estou chamando os irmãos para o trabalho. O discipulado não funciona só como coisa, não. Acho que é assim, eu como pastor, posso pegar alguém e começar a ver minha vocação e dizer, cara, você está pronto para ser um pastor, você tem chamado pastoral, eu vou te fazer caminhar comigo. Fiz isso com o Felipe levou uma santa ceia comigo em particular. Felipe caminhava comigo nas visitas porque ele já tinha dito que ele tinha chamado pastoral. Então você vai aprender a fazer aquilo que você não vai aprender no seminário. Presbíteros, né, de repente, está na hora da gente olhar para o outro cara e falar: esse cara tem potencial de presbítero, vou começar a treinar para isso. Diáconos, esse cara tem potencial de diácono, vou começar a treinar para isso. Ou ele até já é um diácono, mas a gente não parou para investir nele, a gente está deixando ele assim, sem saber o que fazer. O discipulado caminha isso também. Alguém que já faz alguma coisa e que vai trabalhar outros. Instrumento, eu toco instrumento, vamos discipular outro instrumento. Eu ministro louvor, vamos ensinar outros na administração, vamos trazer outros para a gente. Qualquer área, você entendeu? Em qualquer área a gente precisa pegar alguém para discipular, para ensiná-los nessa área. Isso aqui são linhas gerais. Enei, você queria falar? Eu esqueci, mas agora lembrei. Passou. Você mesmo começou ali, né? Sim. Gente, isso é um outro desafio. Se nós vamos ganhar crianças, os tempos também mudaram. Nós precisamos arrumar um jeito de acessar os pais dessas crianças. Vou explicar por quê. Eu tive duas congregações, dois pontos de pregação, que eles simplesmente não foram. Por que eles não foram? Porque eu trabalho com crianças. O Cléber Tamar sabe disso, que eu moro e morar nos Heróis. Todos os dois fecharam. Depois a gente já abriu morada, acho que fecharam de novo, né? Mas dessa vez morada, não sei. Estava no bom caminho morada. A gente corrigiu o erro, o primeiro erro. E qual era? A gente trabalhava com as crianças, mas agora os tempos mudaram. Então tem que trabalhar com os pais também. A gente traz a criança, trabalha com umas duas reuniões ou três, e depois tenta visitar os pais. Por quê? O que acontecia em Drummond, por exemplo? Os meninos iam na congregação até os 11, 10 anos. Com 11, 12, eles começavam a virar adolescentes e iam fazer o que os pais estavam fazendo: beber, fumar, ficar para a rua fora, vadiando. Porque os pais estavam dando esse exemplo. Um dia, uma professora ficou desesperada na Moral dos Heróis, porque uma menina de 11 anos virou para ela e falou assim: tia, termina logo esse negócio, eu tenho que ver meu homem. E o homem dele era um velho de quase 60 anos, que abusava da menina. E a família. Então, assim, não adianta só, não precisa pensar que não tem caso de pedofilia, não, tem assustadores casos de pedofilia na cidade também. Ficam escondidos, mas a gente tem sabido. Mas assim, a gente precisa acessar a família. Esse foi um caso extremo, mas o que acontece às vezes? O filho vem para a igreja, mas os pais estão lá no bar, ouvindo aquele funk do inferno, tendo aquela. Então a gente precisa restaurar famílias, porque todas as duas experiências que nós tivemos, os meninos crescem, fazem 12, 13 anos e vão embora. Porque o pai e a mãe ficam uma outra coisa, porque o contexto deles é um outro. É claro que pela misericórdia de Deus ele resgata, mas nós precisamos ter um projeto. Para ter um projeto é preciso que você tenha essa visão, e a partir de agora e para frente nós vamos nos reunir com as lideranças para começar a fomentar esse projeto todo. E com você. Mas a igreja precisa ter uma visão igual. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão diferente. Olha, se cada um de nós tiver uma visão diferente, nós vamos ter um lugar de confusão aqui. Hoje a gente compra a visão da liderança, então a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos ficar cada um puxando para um lado. É como pôr junto de boi, os dois lados do carro de boi, mandar cada um puxando para um lado. O carro vai ficar ali.
Ou então uma ajuda vai arrastar a outra com dificuldade. E é nessa manhã isso que eu queria propor para você. Que você pensasse essas coisas todas. Pensasse onde eu posso trabalhar, onde eu posso me dispor, o que eu posso fazer. Pastor, cheguei à conclusão que eu posso fazer isso, mas eu não sei fazer. Eu vou te ensinar a fazer. Se eu não souber te ensinar, nós vamos procurar quem sabe. Quem sabe? E se cada um de nós fizer, não vai ficar pesado para ninguém. Se eu tiver ali o Joãozinho, nós não temos nem o Joãozinho na igreja, né? O Joãozinho assumir aquilo ali, eu não vou mais pensar naquilo ali, acabou. E vai ficar leve para todo mundo, porque cada um assumiu uma coisa, nós não precisamos nos preocupar com aquelas outras coisas, porque já está assumindo, e aí o trabalho seu fica leve. Paulo explicou isso, o corpo. Então, queridos, nós vamos trabalhar mudança de mente. Para resumir, vamos resumir. Mudança de mente. Tá, dona Eli, pode falar. Como é que é? Precisa. Temos. Sim. Não, isso aí entendi o que é. E aí nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos cuidar dos nossos, mas enquanto igreja precisamos também aceitar o cuidado. Isso é um outro problema, querido. Se você precisa de um cuidado especial da sua igreja, compartilhe com a sua igreja, para que você seja cuidado. Às vezes a gente não sabe, às vezes nos escapa, e às vezes a gente sabe, mas a pessoa não quer o cuidado, sabe? Mas a igreja está aqui para isso, para cuidarmos uns dos outros. Eu já disse que aqui não é o lugar do ninguém tem nada com a minha vida, isso não é problema seu. Aqui é o lugar em que todos temos alguma coisa a ver com a vida do outro e tudo é problema nosso. Então vamos resumir tudo isso. Mudança de mente, oi? Sim. Com a igreja. Sim. A disciplina dele mesmo. A situação precisa ser definida, né? Precisa. Eu entendi o exemplo. É que na verdade precisa haver uma definição mesmo, né? Queridos, vamos resumir? Precisamos de uma nova mudança de mente, de uma mudança de mente. Precisamos entender que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na nossa vida e na nossa igreja. Precisamos de uma nova postura, convidar, trabalhar, evangelizar, buscar, se dispor. Precisamos de novo impulso espiritual, oração, jejum, aprendizado, Bíblia, movimento de oração, de edificação. Precisamos pensar a nossa estrutura com um tripé de crescimento que é evangelização, discipulado, grupos, pequenos grupos. Precisamos mesmo de uma disposição para o trabalho e que as organizações, as sociedades domésticas que nós já temos, elas possam convergir no mesmo propósito, que seja da edificação e do crescimento, agregando as pessoas daquela faixa etária que gostam de estar juntos. Precisamos discipular para toda boa obra dentro da igreja, não só o discipulado dos primeiros passos, mas ensinar aos outros aquilo que nós sabemos, ensinar a alguém, passar o legado. Isso para todas as áreas da nossa igreja. Para todas as áreas da nossa igreja. Em resumo é isso. Partindo disso, nós vamos criar um projeto para nós. Um projeto de crescimento, um projeto de estrutura, um projeto de ação. Essas coisas fazem sentido para vocês? Vocês acham que esse é o caminho mesmo? Nós vamos